Olá pessoal, aqui no nosso blog, no Plugs e Outros, nós estamos constantemente mostrando como criar imagens de alto impacto e nós recebemos aí muitos e-mails dos nossos seguidores solicitando como mostrar, como criar um efeito muito conhecido, o chamado efeito de desintegração. Nós vamos hoje fazer uma videoaula mostrando como fazê-lo da maneira mais simples. Nós temos aqui alguns templates, algumas imagens para fazer esse trabalho. Nós vamos deixar disponível as imagens para... Deixa eu abrir aqui a imagem para a gente observar o plano de fundo. Nós temos aqui as imagens, a imagem final e nós temos aqui a imagem do Wolverine. Nós escolhemos aí como temática, aproveitando também o momento aí de que existem muitos filmes, muitas franquias, nós vamos fazer esse trabalho. Vocês podem ver que aqui nós aplicamos o efeito de desintegração para dar a ideia de que o personagem está ali, né, sofrendo uma descarga elétrica, que o corpo dele está sendo recomposto. Então, isso é muito comum a gente ver em ficção e também nesses filmes aí de super-herói. Nós vamos fazer com esse trabalho utilizando principalmente, nós vamos utilizar pincéis. Nós tínhamos uma outra maneira de fazer esse trabalho, só que terminava que era um processo muito complexo, então a gente tende a simplificar as coisas. Nós vamos deixar disponível alguns pincéis para executar esse trabalho tenha que se instalar. São pincéis para simular o efeito de chuva, o efeito de rachadura, efeitos de raio, descargas elétricas. E esse pincel aqui chamado Splatter, na verdade nós vamos usar para fazer a configuração do corpo dele se desintegrando. Esses splatters, na verdade, são pingos. É como se fossem respingos, né, de tinta. E nós vamos chegar a esse trabalho aqui, que é o trabalho final. Então, tá fazendo da maneira mais fácil possível. Nós vamos utilizar o Photoshop para essa aplicação. Nós vamos abrir as imagens. A imagem que eu vou abrir primeiro é o background. Nós vamos trabalhar aqui o background. E para fazer esse background, nós vamos ter que criar um efeito. O fundo dele é meio esverdeado, nós vamos ter que deixar um pouquinho escuro com aquele efeito de nebulosa. Eu vou criar uma camada, essa camada aqui eu vou aplicar cor verde. Então eu estou renomeando as camadas. Eu vou carregar a cor clicando aqui no foreground e é necessário que use uma cor. Eu vou utilizar a cor 0F7229. E aí eu vou preencher com a ferramenta de preenchimento. Nós vamos mudar a mesclagem da camada para que fique visível a camada de baixo. Vou combinar com a camada de baixo utilizando a mesclagem cor. Ficou aí uma cor muito esverdeada, né? Uma coisa um pouco fictícia. Sendo que entre essas duas camadas, aqui no plano de fundo, eu vou voltar para cá, para que eu possa criar uma camada onde eu vou criar um efeito de nuvens. Aquele efeito de nuvens do Photoshop. Vou setar as cores aqui, ó, foreground na cor preta e branca. Eu vou preencher com a ferramenta de preenchimento na cor preta. E agora eu vou aplicar aquele efeito que é um pouco conhecido, quando você quer dar aquele clima de nebulosidade. Então vem aqui em filtro, escolher aqui acabamento, nuvens, e já aplicou. Só que nessa camada, para não ficar isso aí, eu vou escolher uma mesclagem. A mesclagem que eu vou escolher é multiplicar. Então ficou bem escuro. Vocês podem, se quiser, diminuir um pouquinho a opacidade da camada de cima, pode diminuir um pouquinho. Tá? E também pode diminuir também a opacidade da camada onde tem as nuvens. Isso dependendo do efeito que você quer. Tá? Então deixar muito, se eu deixar aqui fechado, vocês podem ver que essa parte aqui vai ficando bem escura. Quando eu diminuo, ficando um pouco mais visível. Então vai ficar muito aí a critério de cada um. Vou abrir a imagem do Wolverine. Essa imagem já está com fundo com a máscara transparente, está em render. Então eu vou mover essa imagem para cá, dar o nome para a camada. Essa imagem ela tem que ficar aqui na base, mais ou menos nesse tamanho, está ok. Aqui que a gente não consegue visualizar, se tiver que dimensionar, as teclas Ctrl T vão servir muito para isso. Vai mexer muito no tamanho, depois a gente pode diminuir. Então, o efeito de desintegração, para fazer isso aqui, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou aplicar alguns pincéis para apagar, no caso não seriam pincéis, seriam borrachas. Mas a borracha também é personalizável. Eu vou escolher aqui esses dois pincéis, eu vou instalar. Então, copia,
Aqui na configuração do Photoshop eu vou criar, né, depois mais eu vou criar as camadas. Então aqui onde tem pincéis eu vou aplicar os pincéis. Eu vou instalar os pincéis, desculpa. Então aqui onde tem o botão de contexto, carregar pincéis, colar. Então eu vou escolher o pincel 1, carregar. Então eu tenho aqui os pincéis como exemplo. Tá? Vou instalar também o pincel 2, no caso o Splatter 2. Então estamos aqui, ó. Defeitos de... né? Isso aqui vai servir para que a gente faça essa parte de... né? Só que eu não vou pintar, eu vou vir com a ferramenta borracha. A borracha também é personalizável, então eu vou escolher essa borracha aqui. Nós vamos aumentar um pouquinho. Eu vou diminuir o diâmetro do pincel. Né? Ficou muito pequeno, deixa eu aumentar um pouco. Então aqui a gente vai começar a aplicar a borracha. Então eu vou apagando aqui de acordo com o que eu quero que apareça. Essa parte aqui eu vou querer que fique bem, né, como se realmente ele estivesse ali com o corpo dele sendo, né, ao mesmo tempo que ele está sendo desintegrado, também está recebendo uma descarga elétrica. O pincel ele tem uma característica bem interessante, que eu posso girar. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que a gente pode fazer isso aí. Escolhi aqui outros exemplos de pontas no caso, não são pontas de pincéis. Existem duas teclas ao lado da tecla Enter, que são as teclas para abrir colchete e fechar colchete. Elas servem para ampliar, para aumentar e para diminuir o diâmetro dos pincéis. Então aqui, ó, tá? Fazendo desse jeito aqui, como se eu estivesse realmente desintegrando aqui o corpo dele, né? Aqui em cima diminuir mais um pouquinho. Então depois eu vou dar essa dica aqui quando estiver editando. Escolher aqui um outro pincel, uma outra. Talvez esse aqui vai ficar bem interessante. Diminuir o tamanho. Então para diminuir eu estou usando as teclas que ficam ao lado da tecla Enter, né? Abrir e fechar colchete, essas coisas todinhas. Aí, ó, estou desintegrando a imagem do personagem. Né? Então esse efeito ele funciona assim. Eu já criei a parte de desintegração dele. Tem um pincel que eu vou instalar também, que é o pincel onde tem rachaduras. Eu vou copiar. Eu quero também aplicar esse efeito. Se o corpo dele tivesse assim, uma rachadura. Então aqui carregar pincel, eu vou colar o pincel também. Esse aqui, mas eu vou usar a borracha. Então, a borracha que eu vou usar, escolhi essa aqui. Bora diminuir o tamanho porque está muito grande, né? Então o que eu vou fazer? Diminuir um pouquinho e aí, ó, como se eu estivesse fazendo assim, daí estivesse se integrando, né? Ok, agora eu vou criar uma camada e nessa camada nós vamos aplicar vou movimentar para baixo e aqui vão ser onde eu vou ter os efeitos de desintegração, como se tivesse, né, a parte do corpo dele saindo. Vou colocar aqui desintegração. Só que como eu vou ter muitas camadas, vou colocar aqui, se fosse respingos de tinta, então eu vou renomear para respingos, né, e vou dar um nome, 1, 2. Aí o que eu faço? Eu escolho o pincel. Antes de aplicar o pincel, eu capturo a cor. Como eu quero essa cor branca aqui da camisa, eu vou capturar com a ferramenta conta-gotas. Essa ferramenta ela serve para capturar as cores. Você pode ver quando eu seleciono, ele clica aqui também, escolhe a cor. Escolhi aqui a cor branca, né? Automaticamente ele vem para cá. Aí eu vou escolher o pincel. O pincel que eu vou escolher vai ser um pincel para aplicar aqui. Então esse pincel aqui, ó, eu vou aplicar. Então, mais uma vez eu vou diminuir o tamanho dele, né? Aqui. Vai ficar um efeito bem interessante, né? Como se tivesse aí, ó. Vou criar mais uma camada. Essa camada aqui vai ser respingos. E é bom renomear as camadas, que é justamente para não ter dois. Eu escolhi uma outra cor. Agora eu vou capturar a cor da pele. Capturar essa cor da pele dele. E aí com o pincel, vou usar o pincel do mesmo tamanho. Vou deixar aqui na parte de baixo, né, como se tivesse aí, ó, parte do corpo dele tivesse integradas.
Agora essa parte aqui do ombro, eu vou criar uma outra camada. Agora eu vou colocar aqui, pode ser também outro nome, pode ser a parte do ombro dele, né? O pincel agora, eu posso girar o pincel. Então aqui eu tenho em janelas a configuração dos pincéis aqui, ó. Aí o que eu posso fazer? Eu não quero pincel nesse sentido, eu quero mudar o ângulo, eu vou vir aqui. Vocês podem ver que à medida do momento que eu vou modificando, ele vai modificando também aqui a inclinação. Assim, tá? Então aqui ficou ok, do jeito que eu quero. Já tem uma cor capturada, eu posso colocar uma cor um pouco mais escura, tá? Então fica um efeito bem interessante. E aí não pode esquecer uma coisa, para cada efeito que for aplicando vai criando uma camada diferente. Aqui em cima vai ter uma camada para aplicar também a cor do cabelo dele, né, que está se desintegrando. Escolher a cor preta, captura a cor. Não vai aparecer muito porque... Tá? Agora não pode esquecer também de... E eu costumo fazer isso aí, ó. Colocar algumas camadas aqui como se fosse com respingos de sangue, né? Que estivessem saindo aí dele. Voltar pra cá onde tem o ombro. Capturar uma cor um pouco mais clara, né? Uma outra camada, colocar aqui como se fosse a camada onde eu tenho essa desintegração no ombro, então vai ser 2. Escolher o pincelzinho aqui, parte de baixo, então vai fazendo aí, ó, tá? Deixando bem, como se estivesse realmente mais poluído aí, ó, só essa parte aqui. Agora a gente vai criar algumas camadas, a gente vai deixar aqui como se fosse a parte onde está respingando sangue, né? Vou escolher uma cor vermelha. Com um pouco vermelho, um pouco mais escuro. Essa camada vai ficar embaixo, deixar aqui embaixo. E aí, daqui a cor vermelha. Agora eu vou girar o pincel, ainda agora há pouco eu mostrei, mais uma vez eu vou girar o pincel. Vou trazer para cá, para o ângulo. Você pode ver que à medida que eu vou aqui embaixo, ele vai mudando a inclinação do pincel. Então, aqui vai sobressair um pouco, porque tem a parte vermelha, né? Agora eu vou aplicar aqui onde eu tenho esse respingo, que foi o primeiro que eu criei. Eu vou usar uma borracha, né? Tentar desfazer um pouquinho isso aqui, né? A borracha, vou diminuir aqui. Então aí, isso aqui é só uma parte de trabalho. A riqueza de detalhes do seu trabalho vai vai depender muito. Deixa eu aumentar aqui, eu estou selecionando todas essas camadas, vou aumentar um pouquinho, né? Vai depender muito de como você vai gerenciar esse trabalho. Quanto mais camadas tiver, mais detalhado vai ficar o seu trabalho, né? Então vou voltar aqui para a camada onde eu tenho o Wolverine. Então mais uma vez aqui, borracha, né? Deixa eu aumentar um pouco. Vou girar aqui o pincel. Está desintegrando literalmente. Vou desfazer aqui que eu acho que ficou muito pesado o efeito. Então a mesma coisa. Os respingos. Criar uma camada de baixo que vai ser no pescoço. Vou capturar a cor. Agora vou usar o pincel. Então, técnica já sabe como é que é. Vai girando o pincel, né, para dar um... Deixa mais embaixo. Vai ficar bem aqui. Vamos deixar desse jeito aí, vocês vão ter liberdade para fazer de uma maneira mais... Então aqui nós vamos aplicar também alguns pincéis, pincel de chuva, eu vou copiar. E no Photoshop eu vou criar a camada, essa camada aqui vai ser a camada onde eu vou ter efeito de chuva. Vou escolher a cor branca, vou instalar o pincel. Pincel na cor branca.
aqui, rain, significa chuva em inglês. Vou instalar o pincel. E aí eu vou escolher o pincel. Então o pincel vai ficar com esse aspecto, né? Eu posso diminuir um pouquinho, já falei para vocês, a gente vai deixar uma referência sempre de teclas aí, ó. Tá? Só que ele não cobriu toda a área da camada. Então aqui embaixo vamos aplicar um pouquinho mais desse pincel. Pronto. Assim ficou muito forte, eu apliquei 2 vezes, tá? Desse jeito aqui. Nós vamos ter também uma camada onde nós vamos criar os efeitos de relâmpago. Se eu escrever direito aqui, relâmpago. Mesma coisa, para cada camada um efeito diferente. Os pincéis para relâmpago são esses aqui. Eu vou copiar esses 3. São uma série de pincéis aí para fazer o trabalho. Vou deixar na cor branca também, então vamos instalar aqui os pincéis. Carregar pincéis. Então raio, escolher aqui esse raio 3. Tá? E aí o pincel para o raio, né? Pode reduzir também o tamanho. Deixa aí na cor branca. Criar uma outra camada. Aqui já vai ser relâmpago 2. Escolher um outro pincel. Vou instalar. Os pincéis já estão copiados, né? O que eu instalei foi o 2. Vou instalar o pincel 1 agora. Carregar pincéis. Raio 1. Para ver quais são os exemplos. Então tem vários exemplos. Vamos fazer aí um efeito de raio, né? Esse aqui eu acho que vai ficar bem interessante. É, como se o raio estivesse incidido aí no personagem, né? No Wolverine. Então, instalar aqui um outro pincel. Agora é o 3 que ficou faltando. E aí você vai ter liberdade de escolher qual é o pincel que você vai achar mais interessante para esse seu trabalho, né? Esse direto, ele é mais pesado do que os outros. Esse aqui, ó, as configurações, vou criar uma outra camada. Tem que ter sempre esse cuidado. Para cada efeito que você estiver aplicando, uma camada diferente. Depois você pode mesclar as camadas, né? Isso aí já ficou bem forte, não vai funcionar. Então, escolher realmente aqueles pincéis anteriores, né, que são mais... Esquecendo que você pode também mudar um pouquinho a configuração dos pincéis, né? Pode escolher aí um pincel que você acha que vai ficar mais... Aqui, mais um outro efeito, certo? E esses pincéis que eu criei aqui, o relâmpago 3, 2 e esse outro, eu vou mesclar essas camadas. Como? Eu vou juntar as 3 camadas. Vou clicar com o botão direito, mesclar para baixo. Eu já juntei 2 camadas. Mesma coisa agora, botão direito, mesclar para baixo. Eu vou aplicar um efeito, um estilo, para a gente dar uma configuração de, né, e realmente de luz para o raio. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui embaixo tem os estilos de camada. Eu vou escolher aqui opções de mesclagem. E a mesclagem que eu vou escolher, no caso, é brilho externo. Você pode ver que ele já colocou aqui um efeito de iluminação. Vou escolher a cor que eu vou escolher vai ser um tom de ciano. Acho que esse tamanho aqui, esse número está ok. Ó. Pode anotar o número 2D, né? 2DF5E5. Né? Escolher aqui, ele vai ficar um pouco mais... que ele vai ficando mais claro. Pode ver esses valores aqui, então aqui vai estar ok, ok. Essa configuração aqui você pode aumentar o tamanho, né? Aqui pode aumentar a expansão. Vou deixar assim, senão vai ficar muito. Confirmar o comando. Nós vamos criar também algumas rachaduras na calçada. Então eu já instalei esse pincel de rachaduras. E aqui no Photoshop eu vou criar também uma camada e eu vou aplicar esse efeito de rachadura. Se fosse da calçada, né, uma imperfeição. Agora essa camada tem que ficar bem embaixo, ela vai ficar bem embaixo. Aplicar um pincel, o pincel que eu vou aplicar, eu vou escolher aqui. Os pincéis nós aplicamos logo no início. Aqui, ó, efeitos de rachadura na calçada. Para deixar a imagem com um visual mais real.
para cor preta. Isso vai ficar imperceptível, mas é bom para dar um acabamento. Então aqui, ó, apliquei o efeito, ele quase não ficou muito visível, mas ele ficou numa camada à parte. Vocês podem ver que ficou aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Trazer um pouco para o lado. Aí eu posso apagar com a borracha, vou escolher uma borracha da configuração do Photoshop, diminuir um pouco o tamanho. Vou criar mais uma outra camada para aplicar esse efeito. Escolher aqui um outro pincel. Depois eu posso, se quiser, modificar um pouco, né, para não ficar muito, vai ficar quase imperceptível. Esses efeitos que eu posso aplicar aqui, posso modificar esses pincéis que eu aplico, como são em camadas separadas, eu posso modificar. Por exemplo, eu posso girar a camada, né, e aí eu vou mudar também o formato, né, de como a rachadura vai ser apresentada. E aí eu posso aplicar também, né, redimensionar. Então, redimensionar eu vou fazer assim, ó. E aí nós já estamos com o nosso efeito quase todo pronto, né? Então, usamos pincéis aqui para desintegração do personagem. Aqui nessa parte dos relâmpagos, então ficou sobre o rosto dele. Aí eu posso, como eu tornei isso tudo uma camada só, eu venho para cá, eu seleciono, eu posso diminuir, ó. Só apagando assim. Nós deixamos disponível também para download a tipografia usada. Essa tipografia é semelhante à tipografia usada na chamada do filme. É Bank Gothic, o nome da fonte. Então nós vamos criar um texto. Vou criar um texto aqui. Vou usar a cor branca, depois eu vou aplicar um gradiente. Vou deixar logo centralizado. Né? Então vai ser X-Men. Vai ficar aqui embaixo. Né? Em vez de 90, vamos deixar no tamanho 60. Vai ser, vou digitar de letra maiúscula, X-Men Origins. Agora eu vou selecionar e vou escolher a fonte que eu apliquei, que eu instalei agora há pouco. A fonte que eu instalei foi a fonte Bank Gothic. Então vou procurar aqui. Procurar aqui a fonte Bank Gothic que eu instalei agora há pouco. Ah, desculpa, não instalei. Só fiz copiar. Então instalar a fonte. Então vamos lá, já digitei o texto, agora eu vou procurar a fonte aqui nas configurações do Photoshop. Então aqui é Bank Gothic. Eu vou escolher essa daqui que ela já é um pouco bold. Esse tamanho aqui eu vou diminuir um pouco, então Ctrl T, diminui um pouco, né? Porque embaixo vou ter um nome, né, X-Men Origins. Eu vou fazer assim tão igual ao filme. Vou mudar aqui, vou deixar o X-Men Origins, né? Trazer para cá para a gente fazer umas configurações aqui no texto. Eu vou preencher isso aqui com, vou utilizar um estilo de camada chamado sobreposição de gradiente. E aí eu vou configurar o gradiente. Clicando aqui eu posso escolher quais são as cores. Eu posso criar alguns pontos. E aí eu só faço a configuração das cores. Por exemplo aqui, esse primeiro ponto vai ser na cor branca. Esse outro ponto aqui vai ser um tom de cinza, um pouco mais suave. Esse aqui. Aqui vai ser na cor branca. O que eu estou fazendo? Estou criando como se fosse um gradiente. Aqui vai ser um tom de cinza. Branco aqui, cinza. Aqui vai ser branco novamente. Aqui eu vou deixar um tom mais cinza também. Então, mais ou menos essa cor que é utilizada. Sendo que
Aqui ele tem também um efeito de chanfro, né, de chanfro e entalhe. A gente não vai colocar esse efeito não, vou colocar o efeito de traçado, que é um contorno. Eu vou diminuir o tamanho do contorno, em vez de 2, eu vou deixar 1. E aí, ok, então eu tenho aqui já o nome, né? Agora eu vou duplicar esse texto. Eu já tinha aplicado o efeito porque eu não queria refazer novamente. Então vou duplicar o texto com o botão direito, duplicar camadas. Essa camada vai ficar embaixo. E aí eu vou trazer para baixo com a tecla de movimentação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse texto. Vou colocar aqui o nome do personagem, no caso o Wolverine. Agora eu vou ter que mudar o tamanho, em vez de 43, eu vou personalizar aqui, vou deixar com o tamanho 60, para ele ficar mais ou menos no tamanho, se o 60 não foi, embora deixar aqui com o tamanho 70. Então perfeito, ficou aí no tamanho. Então aí como se fosse X-Men Origins Wolverine. Essas duas camadas que eu criei de texto, eu tenho que centralizar, porque eu não posso saber se está centralizado ou não. Então vou selecionar as duas camadas e aí eu vou usar como parâmetro o plano de fundo. Então pressionando a tecla Ctrl. Então aqui em cima eu tenho como centralizar esses dois objetos que eu selecionei em relação ao fundo. Aí agora ficou aí mais configurado. Aqui em cima eu vou selecionar esse texto, está muito em cima, vou fazer mais embaixo. Então, nossa configuração aí para criar essa imagem de alto impacto usando aí os pincéis, a desintegração, o efeito de desintegração, o efeito de chuva com os pincéis, o efeito de relâmpago com os pincéis e aqui também uma rachadura, né, um crack embaixo para fazer aí, aproveitando que vai ser lançado esse filme recentemente. Nós recebemos aí dos nossos seguidores muitas solicitações para mostrar. Esse é um efeito muito comum de se utilizar no Photoshop. O Photoshop tem essas características, ele cria imagem de alto impacto. Então aí utilizamos o Wolverine, que é um personagem conhecido. Então não pode esquecer uma coisa, ao término, a possibilidade de manter o arquivo em PSD e também a possibilidade de, se quiser usar a imagem para a internet, então camada, achatar a imagem, então a imagem está finalizada. Então nós vamos dar sequência aí na próxima aula, na próxima videoaula nós vamos mostrar um outro tópico. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.